Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Bate Talks trazendo pessoas notáveis, de mentes brilhantes, e é uma honra para mim hoje entrevistar Elizabeth Carvalhais. Tudo bom? Tudo bem, minha querida? Tudo, e você? Obrigado pelo seu tempo, né? Não, imagina, eu que agradeço o convite. É. Ser convidada por você para. estar numa entrevista, não. Não, muito bacana, Beth. Muito legal, obrigada pelo convite. Nossa, mesmo. pelo seu tempo, eu sei que vale ouro. E eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal te conhecer, um pouquinho de você, né? Como que você era quando era jovem? Não que você seja velha, hein? Essa pergunta requer uma reedição. Mas olha, eu fui assim uma jovem assim, bem organizado, porque era um pouco a lei da casa, né? Uhum. Então nós somos 4 irmãs, então mulheres, 4 mulheres, todo mundo num colégio francês e não sei o quê. É mesmo? Então você fala francês? Falei mais já. Depois outros idiomas ocuparam mais espaço, né? E aí, quando eu terminei o colegial, eu entrei na Universidade de São Paulo, mas aí logo eu fui para o exterior, para estudar na Europa. E aí, daí vem porque eu não tenho nenhuma origem alemã, nada, mas a minha vida inteira é ligada a tudo que é alemão, né? E aí eu estudei na Universidade de Viena. Nossa, na Áustria? Na Áustria, Estudei na Universidade de Viena e... Puxa, numa época que não se falava nem o inglês lá. Não, tudo era alemão. Tudo era alemão. E foi uma fase muito importante da minha vida, porque eu na ocasião, não sabia imaginar o quanto isso me faria mudar depois em termos de ter um olhar sempre mais para fora e tal. Aí quando eu cheguei no Brasil... Mas só uma pergunta, por que você escolheu a Áustria? Eu escolhi a Áustria por uma razão dramática de contar, que acho que hoje em dia não existe mais. Porque, na ocasião, não tinha vaga para brasileiros na universidade na Alemanha. Era selecionado por origem e os brasileiros estavam lá no fim da fila. Aí eu falei, não, aí eles queriam que eu fosse para uma escola na Alemanha, em substituição. Aí eu falei, não, eu quero ir para uma universidade mesmo. E Sim. Aí eu fui para a Universidade de Viena e foi uma vida espetacular, muito boa. Nossa, terra do Beethoven. Mas na sequência aí minha vida foi Alemanha por quase 30 anos. Mas você se formou? Né? Me formei, voltei para o Brasil. Eu só sabia uma coisa na vida, falar alemão, não sabia outra coisa. Porque não tinha ainda experiência de trabalho. Nós estamos falando de que ano? 81. Tá. 81. E na época, assim, as pessoas todas mais novas do que eu já trabalhavam. Então, eu morria de medo que ninguém ia me dar emprego. Imagina, com uma universidade em Viena. Não, mas eu tinha 27 anos. E aí eu falei, ninguém vai me dar emprego, porque todo mundo tem 18, tem 20, tem não sei o quê. Bom, mas aí onde é que eu arrumei emprego? Na Volkswagen. Na Volkswagen. Mas porque você saiu de Viena, você voltou para o Brasil, você não foi para a Alemanha? Não, eu voltei para o Brasil. Você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil, voltei. Aí você aplicou para trabalhar na Volkswagen? Uma amiga minha que fez essa ponte. E eu entrei no departamento de exportação. E aí, assim, oportunidades que você não sabe, aquelas coincidências da vida, a soma dos fatos. Mas o fato de falar o idioma, né? Foi o que me salvou para entrar lá, né? Porque eu não tinha nada para oferecer assim como experiência. E a dinâmica de contratação era muito diferente do que é hoje, né? Hoje é suado mesmo. Mas eu tive uma grande sorte. 1 ano e meio depois que eu estava lá, a Volkswagen assinou o maior contrato do mundo na indústria automobilística, que era um contrato com o Iraque. Com o Iraque? Com o Iraque. E aí era um contrato tratado assim pela cúpula da empresa, pela cúpula da Alemanha, e acho que precisava de alguém bastante no operacional e tudo.
Bom, aí eu era a última da fila, que começava em todos os grandões presidenciáveis. Eu fico imaginando você, porque poucas mulheres, né? Nenhuma. Não minto, eu tinha uma amiga alemã, Ingrid Lisch. Éramos duas. Mas no Brasil. No Brasil. Caramba, impressionante, porque uma época assim que devia só ser homem, né? Não, Pra época. Aí, bom, isso me trouxe uma oportunidade de aprender negócios ouvindo as pessoas, que era uma coisa inusitada para quem tinha tão pouca experiência. Porque não é só vender o carro. O carro é vendido, eu não trabalhava em vendas, eu trabalhava na exportação e outras coisas, mas o carro era pago com petróleo iraquiano. Aí, por dizer, o Estreito de Hormuz estava fechado, então os carros têm que ser entregues na Jordânia, porque não dá para passar pelo Estreito de Hormuz. Bom, e assim foi. E eu cresci rapidamente nisso, porque era fascinante para mim, parecia um filme. E aí eu fui coordenar toda essa operação. Aí eu passei um tempo grande fora da Volkswagen, eu fui mandada para a Petrobras para estudar petróleo. Estudar petróleo. Como funcionária da Volkswagen. Aí você foi pro Rio? Fui. Morei no Rio 3 anos. Que doideira. Para estudar petróleo. E o que é contaminação de petróleo, como funciona. Depois você imagina um contrato em que o preço é fixo do automóvel, mas o preço do barril de petróleo é volátil, né? Então, bom, foi uma experiência assim incrível. Que também Petrobras só tem homem. Também naquela época só tinha homem em tudo onde você fosse. Só tinha mulher dentro da minha casa, que eram muitas. E aí eu na realidade, na maioria das reuniões assim pesadas, eu ficava mais quieta, porque eu não tinha vivência. Então, era Shigeaki Ueki, que era ministro de Energia no Brasil. Era Paulo Flecha Tinima, que foi um embaixador espetacular. Sim, amigo da falecida Diana. Isso. E era o próprio presidente da Volkswagen, que naquela estrutura de 1980, você não tem acesso a um presidente como você tem hoje numa empresa. Não. Porque alemão, então, que ama hierarquia, era, entendeu, super hierarquizado. Eles eram blindados, né? Antigamente os presidentes eram blindados. E então eu ouvia os comentários, eu ouvia as coisas, a negociação, e não podia falar nada, mas... E como eu fazia toda a coordenação operacional, vamos chamar assim, uma coordenação operacional, aí eu tinha mais ou menos que saber, era prático se eu soubesse o andamento das coisas. Mas qual que era o seu cargo? Assim, tinha um nome? Não, aí eu fui promovida a executiva, assim, entendeu? Virei gerente. E aí... dá aqueles probleminhas, assim, em relação aos outros, aí eu tinha pouca idade para ser gerente. Então, você tem que ser cuidadoso, habilidoso, entendeu? Eu valorizo abusivamente relações interpessoais. Para mim, é muito importante você... E você acha que você tem essa inteligência emocional para isso hoje? Hoje não, hoje você com certeza tem. Desculpa a pergunta, mas naquela época... Não, claro que não. Tinha que aprender. Evidente que tinha que aprender. Evidente, porque você tem rompantes assim, emocionais, aquelas coisas que... hoje eu vejo os mais novos e eu digo, nossa, eu fui assim, hein? Eu fazia exatamente assim. Mas não precisa fazer assim. Pode fazer com muito mais serenidade do que isso. Entendeu? Sim. Mas eu sei que foi uma oportunidade estupenda. Bom, aí eu fui ao Iraque, nós tínhamos... Você foi transferida para o Iraque? Não, eu ia e voltava. Pela Petrobras ou pela Volkswagen? Pela Volkswagen, sempre pela Volkswagen. Nós tínhamos 400 pessoas no Iraque trabalhando. Brasileiros. Né? Brasileiros. Então, foi um contrato, assim, marcante. Esse é... até hoje, o maior contrato da indústria automobilística no mundo, porque hoje em dia você não faz um contrato nesse volume. Bom, você não está mais lá, dá para você falar o valor?
O valor o quê? desse contrato? O carro custava $4.500. Eu espero que a Volkswagen não me prenda. Bom, isso pago com um barril de petróleo, né? E nós tínhamos que faturar o Um petróleo... carro daria quantos barris, então? Na época... não pode isso. Fala. Na época, quando o contrato foi assinado, o barril de petróleo custava $28,96. Que barato. Pode imaginar? Não dá para imaginar. Pode imaginar? Hoje tá quanto? Nem faço ideia. Hoje está em torno de 88, 90, por aí. Tá. Um barril de petróleo. E, então, que era interessante, a gente não podia entrar em águas brasileiras com o petróleo, porque o petróleo é monopólio da Petrobras até o dia de hoje. Então, antes de entrar em águas brasileiras, o petróleo tinha que ser faturado para a Petrobras. Então, era uma operação de 14 contratos entre o petróleo que era armazenado em navios-tanques na Jordânia, por causa da guerra com o Irã, os carros que tinham que cruzar 1.500 quilômetros de deserto da Jordânia, onde eles eram desovados, até Bagdá. Então, eram coisas assim para estudar. E eu estava com todos esses contratos na mão, controlando, somando, entendeu? Nossa, e naquela época não tinha internet, não tinha... Nada. Era na unha. Olha, você sabe que eu brinco, Ricardo, porque tinham planilhas assim, né, que as coitadas das secretárias ficavam datilografando os números. E eu brinco, eu falo, gente, olha, hoje, vendo todos os recursos que você tem para fazer isso, o que deve ter tido de número escrito errado nesses papéis? Nossa. Deve ter acontecido, porque eram controles assim. Agora, como vivência, eu era muito nova, então eu aprendi muito numa operação que é única no mundo. Ela existe ainda? Não, a operação acabou quando o Bush pai entrou na Guerra do Golfo, em 1994, 5, por aí. E quando ele entrou na Guerra do Golfo, depois o filho invadiu o próprio Iraque, né? Sim. E então aí, claro, houve prejuízos, porque tinha produto para entregar e não tinha mais como entregar, e depois outras guerras sucessivas, e aí o contrato foi interrompido. Então, assim, em outras palavras, a Volkswagen fazia permuta com petróleo. Ela dava carro e ganhava petróleo. É uma troca, uma permuta. Olha só que interessante. Só que ela tinha que passar o petróleo para a Petrobras obrigatoriamente, né? Tá. E aí, bom, saindo daí veio a Auto Latina. Eu queria fazer um aspas aqui, Elizabeth. Você é a favor da privatização da Petrobras? Você acha que isso seria saudável para o Brasil ou não? Tem que continuar do jeito que está? Olha, Ricardo, eu sou a favor de toda e qualquer privatização. Eu acho que o Estado não pode estar empoderado abusivamente. Não pode. Não pode. O Estado não tem que fazer isso. Não tem. Quer dizer, um país tem que ter pessoas no setor privado capazes e competentes para conduzirem todo o setor de energia, toda a saúde, eu acredito que quanto menos empoderado, nesse sentido da sua pergunta, estiver o Estado, melhor ele vai exercer o papel dele de Estado, porque senão mistura, entendeu? Excelente. Então, sabe um estilo americano? É assim que eu acredito que as coisas funcionem. Porque olha o tamanho do Estado brasileiro, cada vez querendo se empoderar mais, com menos capacitação nas pessoas, porque as pessoas não são preparadas para fazer devidamente o que elas precisam fazer. Os staffs, né? Você está falando hoje, né? Hoje. Pessoas menos capacitadas. Depois,
Outra coisa que eu acho que também não ajuda o Estado é o sistema de concurso. Sabe, quando você faz uma prova e você sabe que você está empregado para os próximos 50 anos, quase que você mata a natureza humana, né? Porque a natureza humana ela precisa de desafio. Precisa. É. Você não pode deixar uma pessoa numa zona de conforto porque ela vai regredir. Ela vai regredir. É. Emburrece. 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 Você passa anos fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que um Estado moderno teria, assim, 1/4 do empoderamento do que tem o Estado brasileiro. Olha, sensacional. Eu tenho convicção. Tenho convicção. Delega. Delega e delega. 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 Tem capacitação. Delega e cobra. Delega e cobra. Mas, ao contrário, dá que eu faço, dá que eu faço, dá que eu faço, dá que eu faço. O Estado não tem capacidade para atender a sociedade brasileira. Não tem. Simplesmente não tem. E isso vale para a Petrobras também. Aliás, vale para qualquer empresa estatal, na minha opinião. Sensacional. Sabe? Gostei. Então, É a primeira vez que eu ouço sua opinião sobre privatização. Ah, não, sou fãzona. Nossa, tem que deixar, vai lá. Comando e controle, solta na mão da sociedade e vem cobrar se estiver ruim. Mas pegar e fazer, não. Aí não. E aí, então, você estava contando, desculpa, eu te cortei, o percurso. Não, aí os tempos mudaram, veio a Auto Latina, a união com a Ford. Então, o que é que os americanos entrando, se unindo, a Volkswagen, afetaram a sequência da minha carreira? Da sua carreira. Eles criaram uma área chamada Assuntos Governamentais, que na época não existia esse termo, essas áreas não existiam. Assuntos governamentais. Normalmente era o highest staff assim, que ia a Brasília. E os americanos criaram uma área. Aí, como tinha que falar com o governo, quem é que a gente põe nessa área de assuntos governamentais? Aí eu falava, vamos botar a Beth, porque ela já lidava lá com o governo daqui, o governo do Iraque, não sei o quê, então vamos começar por aí. Aí eu fui para a famosa área de assuntos governamentais. Eu mais um, depois eu mais 2. Aí entrou uma fase sensacional. Então você foi pioneira na Volkswagen nesses assuntos de área governamentais. Aí, aí começou uma coisa que não tinha muito nome, nem muito formato, que foram os acordos internacionais. Então, eu fazia governo, mas eu fazia muito governo internacional também. Então, por exemplo, aliás, isso depõe contra mim, eu vi o Mercosul começar. Era uma lista pequenininha, assim, de peças. Por que depõe contra você? Pela idade, né? Depois veio aí a Volkswagen, nessa época, tinha 60% do mercado brasileiro. Pode imaginar? Tinham 4 marcas só, né? Você lembra quais são as marcas na época? Volkswagen, GM, Ford e Fiat. Tá. E aí o Brasil não estava aberto, né, para receber os importados. Não. E aí começaram os acordos internacionais. Então, acordo com Chile, África do Sul. E assim os acordos foram indo, Mercosul, claudica até hoje, mas, enfim, está aí. Eu sei que a Volkswagen sempre muito atuante no mercado internacional. Então, nossa, era Índia, China, era assim, uma coisa, anos Você cuidou disso? Fazendo acordos internacionais. Meus colegas com o produto, não é? Então você viajou pouco, né? Aí eu fiquei 26 anos na Volkswagen. Aí depois de 26 anos, um headhunter me chamou para conversar. Mas então você chegou até que posto na Volkswagen? A diretora de assuntos governamentais. Ah. Eu era diretora, a única mulher diretora. Nossa, sensacional. E aí eu celulose, papel, aí eu falei, gente... um Hunter te procurou? Se eu queria fazer
digamos, participar de um processo seletivo para a indústria de celulose e papel. E o cargo era ir presidir a associação. Olha. Aí, e eu conversava com um amigo meu, que é muito meu amigo até hoje. Você pode falar o nome dele? Posso, Rogério Rezende, um mega diretor da Scania. E aí eu dizia, Roger, eles querem que eu vá para lá, mas, Roger, não tenho fazenda, não tenho sítio. Olho árvore só passeando assim de carro. O que eu vou fazer lá? Aí ele vira-se, olha só o que é o meu amigo. Ele vira-se para mim e disse assim, Beth, você está quantos anos aqui? Eu falei, 26. Quantas vezes você abriu o capô de um carro? Quantas vezes eu abri o capô de um carro? Nunca. O que eu vou abrir o capô? Nunca. O que você entende de carro? Caramba! Você entende de governo, você entende de... Mas se eu abrir o capô de um carro e mandar você descrever o motor, você tira 0. Então, vai, porque vai dar certo. Você vai fazer tudo que tem que fazer sem nunca ter mexido numa árvore. Isso é melhor que um coach. Esse é amigo mesmo. Você acredita? Vai. Coisa boa. Vai, minha filha, vai, porque você faz... Você vai vender outras coisas lá que vai dar certo. Bom, aí fui... Mas a Volkswagen não tentou te segurar? Tentou, mas aí eu tive um chefe muito forte de personalidade, Miguel Jorge, que era do Estadão. E tá vivo hoje? Tá vivo. E o Miguel Jorge foi um mega diretor do Estadão. O mundo conhecia o Miguel Jorge. E ele me influenciou sempre muito positivo. Ele disse, olha, você está aqui há 26 anos. Se não for agora, pode não ir mais. E essa oportunidade não dá para perder. E antigamente tinha essa coisa de você ficar muito mais tempo numa empresa. Todo mundo. E quem não ficava era esquisito. Você era mal visto se você trocava muito de emprego. Você era mal visto. Você era mal visto, era hoje esquisito. não, né? Hoje é o contrário, era né? Esquisito. Se você ficar mais de 4 anos... Nossa senhora, aí já... você já está acomodado. Aí eu fui trabalhar na área ganhava de celulose, caneta de ouro, ganhava PIN. Isso tudo. Vai empilhando aquele monte de coisa. E aí foi, assim, mágico para mim. Em muitas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que mais me impressionou na área de celulose e papel, o Brasil é então, o primeiro você assumiu a mundo. presidência. Assumi a presidência. O Brasil é o primeiro do mundo na produção de celulose. O Brasil é o país mais capacitado do mundo em engenharia genética arbórea. Ninguém produz uma árvore como o Brasil sabe fazer. Como essas empresas de celulose podem ver, com pinos e eucalipto, né? Mas uma pergunta que eu tenho de falar, não vai esquecer o que você tem que falar. Mas assim, produz a árvore, mas tem que esperar o tempo dela, né? Então, mas são ciclos de 7 anos, tá? Então, na realidade, de toda a sua área, você colhe 1/7 por ano. Tá? Porque para colher todos os anos. E pode tomar uma água. São plantação por sistema de clonagem, tudo. Então, os clones mais proficientes do mundo nessa área arbórea são do Brasil. Os laboratórios mais sofisticados do mundo em pesquisa arbórea são do Brasil. O laboratório pode ser no Brasil, pode ser em Israel, pode ser em vários lugares. Mas eu não entendi ainda. O laboratório vai criar uma árvore? Não entendi. Porque tudo é genética, não é? Então, você pega a melhor planta feminina e a melhor masculina, você junta esses clones, eles vão dar uma árvore mais produtiva. Aí você pode fazer uma árvore... Agora nós estamos falando de calor antes de começar aqui. Então, hoje em dia já se trabalha em resistência hídrica nas árvores. Desenvolver um clone num laboratório que seja mais resistente à necessidade hídrica do que o mesmo clone há 40 anos atrás, que tinha muita chuva, em abundância, entendeu?
Mas São Paulo precisa fazer logo, então. Então, Porque tá caindo todas? Não, então... Não, essas árvores de rua é uma coisa, as plantações são outras. Olha, o Brasil tem 10 milhões de hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados, é um campo de futebol. O Brasil tem 10 milhões de hectares de árvores plantadas dedicadas à produção de celulose e papel. E exporta 70% da celulose que produz. O primeiro exportador do mundo. Nasce, corta, não fala planta. corta, colhe, não colhe. se corta. Corta é esses caras que vão na rua e cortam uma árvore. Se colhe, é uma plantação, porque a área está degradada pelo gado, pela pecuária. Então, essas áreas degradadas, porque você não vai tirar uma floresta para pôr outra, né? Que isso não dá. Você vai entrar numa área degradada e aí você planta, literalmente, do zero as árvores, vai colhendo 1/7 por ano da sua área, porque você pode colher até 7 anos. É o ciclo mais curto do mundo. E onde que fica isso? Fica no Brasil inteiro. Fica em toda a Mata Atlântica, daqui até lá em cima, sul da Bahia. Mato Grosso do Sul, hoje, é um importantíssimo exportador de celulose. Rio Grande do Sul, tem várias. E quem que fiscaliza isso? Bom, você tem muitas regras para cumprir, não é? Você tem certificadoras internacionais, tem 2 principais internacionais. Todas as florestas do Brasil são certificadas internacionalmente. Isso é, obviamente, um passo importante para a exportação, não é? O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de celulose para a China. A China não tem água e a China não tem um bom terreno. Então, a China não tem condições de fazer... A China, quem vai muito à China sabe que na China quase que não tem nem papel higiênico, papel toalete. Então, toda a celulose do Brasil se destina a fazer papéis, papel guardanapo, principalmente papel toalete, fralda de bebê, entendeu? Essas coisas não existem na China, é o maior comprador do Brasil. Você já foi para a China, claro? Já várias vezes, tanto na automotiva quanto na celulose. Uhum. E na celulose tem várias coisas que me encantaram. Então, por exemplo, você tem uma reunião de conselho, né? Estão lá todos os presidentes. Todos os grandes gigantescos são brasileiros. Então, uma das coisas que eu aprendi com muita admiração, sim, com muito impressionada, é o processo decisório. Então, você tem alguma coisa para resolver, ou você tem uma proposta, ou você faz alguma sugestão, aquilo vai passar por uma avaliação, vai se discutir um orçamento e vai ser implementado. Então, sem criticar as multinacionais, mas é diferente. Então, muitas vezes tinha que passar pela Alemanha, vai avaliar na Alemanha, daqui que volte, você já está fazendo outra coisa. E aqui não. Aqui você apresenta, todo mundo olhou, todo mundo viu, a resposta é na hora, o investimento é direcionado na semana seguinte. Então, a agilidade com que as coisas acontecem é impressionante. É impressionante. Então, era muito prazeroso trabalhar, porque... Funcionava. Funcionava. Depois, ao lado disso... E o que você contribuiu como presidente desse setor? Olha, eu acho que eu entrei numa fase, assim como aconteceu o Iraque na Volkswagen, entrou uma coisa chamada clima. Clima, a gente vendia um produto chamado celulose e papel. Entrou uma coisa chamada clima, diretamente ligado a árvores. Não tem como falar de clima e não falar de árvore. Não. Porque é o que precipita, a chuva, é o que faz tudo isso. E essa foi, eu acho, a grande oportunidade para mim e para os outros de mergulhar. Nós somos nas conferências do clima desde o início, desde o começo. E aí eu comecei a ver o que era esse setor fora do Brasil.
Então, Olha assim, só. todos os países que a gente íamos onde você puder imaginar. Onde você puder imaginar. Lá em cima, na Malásia, depois... toda a Escandinávia tem muita celulose e papel também. E tinha reunião no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, a gente chegava, assim, os brasileiros chegaram, era a principal mesa, era... Todo mundo queria entrevista com os brasileiros, todo mundo queria ouvir palestra dos brasileiros. Quer dizer, com você, né? Na época. Porque aí também eu amo um microfone, né? Então, era impressionante o interesse do mundo em como são os brasileiros. Aí a gente convidava as pessoas para vir para o Brasil e eles vinham. E, bom, você imagina, vou pegar a Europa apenas por exemplo, que é um país, que é um continente, desculpa, com agricultura familiar, porque a terra é pequenininha. Aí você chega aqui e leva o seu visitante numa fazenda que tem 1 milhão de hectares. 1 milhão, ele não consegue entender. Eles ficavam fazendo contas de quantos países eles atravessavam. Nossa, nessa distância. Que interessante. E, então, era muito, muito incrível, muito fascinante. A gente ia a tudo, ia para a África apresentar o setor, ia... O Hotel Botanique, que fica em Campos do Jordão, tem 1 milhão de hectares. Tem 1 milhão de hectares? Ou não? Eu estou achando muito. Não, é muito, né? É muito. 1 milhão de hectares são vários estados. Ah, não, esquece. Eu falei besteira. Tá. Mas então foi assim uma época de muito estudo, de muita oportunidade, porque os convites eram acima do que se podia atender, a associação podia atender. E foi uma fase assim muito, muito, muito boa. Muito boa de ver o Brasil no topo das coisas, todos os acordos andando. Você voltou para papel e celulose, né? Ou não? Se eu voltei Depois que você saiu da Interpharma? Não. Não, é porque eu estou em muitas coisas climáticas. E aí isso é sempre o... Estamos todos juntos, né? Sempre. Entendi. Mas é um tema que te apaixona, né? É porque são vários atributos. Você estar numa questão... Eu sempre gostei muito das coisas que começam, sabe? Gosto de começar. Então, por acaso, começou o Iraque, do zero. Quando eu estava lá, eu era muito... Aliás, jovem. você não falou uma coisa que você me contou um dia, que os homens nem te davam a mão lá. Ah, não, A primeira vez que eu fui cumprimentar, eu estava sempre com gente da empresa, né? Porque também sozinha não... E aí eu toda educadinha, estiquei a mão e a mão ficou sobrando. A Deus dará. Sobrando. Eles não olhavam, às vezes, o meu rosto, assim. Nossa, aí depois vai... É o preconceito. Mas muito interessante a vivência, assim, sabe? Num país tão diferente, num país incrível. Você conseguiu... A gente acabou voltando atrás, mas você conseguiu entender o raciocínio deles? Olha... Estou falando do Iraque. No caso, nós estamos num negócio gigantesco, né? Eles são... Sabe essa coisa árabe de ser negociante? Gostam, né? Olha, uma particularidade, assim, que quero crer que não tem problema, já faz muitos anos, mas o carro do Iraque chamava Passat Iraque. Algumas pessoas tiveram Passat Iraque quando estourou a guerra no Golfo, porque aí tinha a produção que veio para o mercado interno. Aqui no Brasil tinha Passat Iraque? Tinha quando a gente não pôde mandar mais para lá por causa da guerra, estavam produzidos. Mas o Passat Iraque tinha 7 pneus. Conhece algum carro no mundo com 7 pneus? Não. Os iraquianos conseguiram. Como era isso? São 4, o Step 5... tinham 6 pneus, não 7, 6. Porque na última hora, além do Step, os iraquianos disseram, não, mais um pneu. Não, mas não tem carro no mundo que tem 2 Steps. Ah, mas o nosso vai ter. E tinha. Diferente. E tinha, entendeu? Nossa. Então, eles são muito hábeis como negociadores, assim, gigantescamente hábeis. Mas, claro, foi um projeto
tão imenso, tão gigantesco, assim, que realmente foi sensacional. Sensacional, né? Sensacional. Mas vamos voltar para as árvores. Isso. E, bom, aí eu fiquei... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que vale muito a pena. Não, tudo que você fala vale a pena. Para com isso. Mas, então, essa... Na área de automóveis, a gente viajava muito para fora para negociar, fechar um acordo de bilhões. Venda de automóvel. Aqui era um pouco diferente, porque o centro estava aqui, quer dizer, o que ia para fora era a celulose. O Brasil exporta hoje mais ou menos 75% do que produz de celulose. Então, é muita exportação, muito. É o primeiro exportador do mundo de celulose é o Brasil. E por que o papel é tão caro para o brasileiro? Não, aí é outra novela. Papel é outro produto, outro nível de concorrência. Aí não, aí é muito mais acirrada a concorrência. Tá. É outro produto, outra dinâmica. Tá. Agora, é verdade que o papel brasileiro é o melhor do mundo. Se você pensar em termos climáticos, em termos... Essa folha de papel aqui, ela é 100% carbono retirado da natureza. Tá? Então, quer dizer, só volta para a natureza se você puser fogo no papel. Então, esse é o papel mais qualificado do mundo, é o papel brasileiro, feito de um eucalipto brasileiro, ou de um pinus brasileiro. Puxa. Entendeu? Você já viu como faz papel? Já, claro. Opa, como não? Que legal, como que é? Assim, é uma coisa muito diferente. Eu me lembro do meu choque quando eu vi uma fábrica de celulose de papel, porque eu estava acostumada a ver fábrica de carro. Que a fábrica de carro é toda aberta, você vê tudo, né? Lá não, lá você imagina assim... A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, isso parece um navio, porque é uma coisa gigantesca, fechada, é um processo fechado. Mas é incrível, é incrível. Entra mesmo um tronco e sai um papel? Não entra um tronco. Não, esse tronco é picotado em pedacinhos assim pequenininhos. Ah, tá. Aí ele entra numa grande caldeira, recebe uma série de químicos. Aí do lado de lá sai uma massa chamada celulose. Sim, que é o que a gente exporta. Tem formas de exportar a celulose. Bom, e depois, quando entra na máquina, com outros produtos, vai sair o papel de embalagem, né? Klabin é um show de papel de embalagem. E... ou papel de imprimir e escrever, como Suzano, tem vários, né? Mas nessa questão toda aqui, eu acho que essa entrada, assim como eu estava te contando, aconteceram os carros, foi entrar na questão climática. E aí, negociar clima sendo brasileira... Aí realmente é muito interessante. É muito interessante porque é um país com muitos atributos nessa questão climática, em termos disso que eu te falei, né? A energia e tal. E é uma negociação muito diferente de qualquer outra que eu já tivesse feito. Então, por exemplo, a negociação climática ela só pode ser global. Porque você não tem como delimitar a área do clima que você está falando. Tá certo? Uhum. Então, toda a dinâmica da negociação é muito diferente. Então, por exemplo... Fala mais perto. Mais perto. Então, por exemplo, você pega um país classicamente industrial. Alemanha. A Alemanha é um país industrial. Então, a Alemanha, evidentemente, tem emissões de gases, né, efeito estufa e tal. Pelas regras do jogo, você cada vez mais vai ter que compensar suas emissões, porque a gente está vendo os efeitos, né, todos os gases convertidos em carbono. Isso é uma conta, né? Uhum. Você converge os gases a carbono. Então, na Alemanha, ela não vai poder compensar nada.
porque ela tem um território totalmente ocupado pela indústria. Então, ela vai fazer isso em outro lugar do mundo. Tá certo? Então, ela vai investir, por dizer, no Brasil, que vai plantar árvores, e essa produção, geração de toneladas de como é que se chama? De carbono absorvido, porque a fotossíntese faz isso, né? Estoca o carbono na árvore, vai em benefício desse país que investiu. Complexo. Não é complexo, mas é interessante, porque por isso que é uma convenção mundial, entendeu? Então, lá de trás se falava muito de como fazer e tal. Hoje já se está muito adiantado. Então, eu tenho uma convicção, assim, uma crença forte de que, na realidade, o crédito de carbono é o que o mundo está interessado. Inclusive, se você tiver crédito, você paga menos imposto, né? Tudo. Então, porque hoje, como é que você faz para estimular que as indústrias comecem a entrar nisso cada vez mais? Então, hoje, as linhas de crédito globais, incluindo o Brasil, elas têm condições diferenciadas para, se o seu investimento for numa melhoria, o seu investimento vai melhorar a condição climática ou a condição de emissão da sua empresa. Aí ele ganha crédito. Aí ele vai gerar, vai poluir menos e vai balancear essa conta entre emissão e compensação. E quando você pensa global, esse crédito vai ser monetizado. Ele vai ter um valor monetário, tá certo? Interessante. Então, você pega 10 milhões de hectares de floresta plantada do Brasil, elas absorvem muitas toneladas de carbono da atmosfera. Esse carbono está estocado na planta e ele vai ser monetizado, tá certo? Para o dono da fazenda. Vai ser monetizado, ainda não chegou a essa fórmula final, ele vai ter um valor. E eu acho que o progresso disso, eu pelo menos assim resolvi, eu acho que em alguns anos, talvez 10 anos, por aí, eu acho que o crédito de carbono vai ser a mais valiosa commodity do planeta. Porque isso vai ser comprado e vendido no mercado. Entendeu? Como que vai ser comprado e vendido? Como que vai funcionar isso? Eu não vou mandar o carbono que você comprou para algum lugar. Ele Ele vai tá lá. ficar aqui. Tá na planta. Mas ele vai a crédito. Por exemplo, se você é um investidor na Alemanha, você tem uma indústria lá, ele vai compensar as suas emissões que você emitiu na Alemanha e você vai pagar por esse crédito que vai plantar mais árvore. Entendi. Entendeu? Não importa onde, no lugar do mundo. Não tem, a gente diz, o clima não tem fronteira. Se eu sou uma empresa que prejudico a natureza, eu posso pagar... Polui é uma palavra eu posso que todo pagar mundo entende. créditos... Não, você paga para o Brasil plantar árvore. Eu pago para o Brasil plantar árvore para eu ficar com a minha consciência limpa. Você vai... Isso é uma conta. É uma conta. Entendi. Uma conta. Crédito e débito, isso é uma conta. É uma conta. Interessante. Entendeu? Então, hoje, se você fizer um inventário... Nossa, olha, desculpa, assim, não tenho vergonha de falar, gente. Não. Mas é a primeira vez que agora eu entendo sobre isso. Não, olha, se você... Eu não era bem... Isso é inventariável, tá? Tá. Quer dizer, hoje estão começando a aparecer os modelos de inventário. Você, sei lá, eu tenho uma fábrica, não sei, de construção civil. Existe um inventário que vai medir quanto a sua produção emitiu... De poluição. Exatamente. No ambiente, isso. E outra região do mundo, o outro lado tem uma... sei lá quantos... Uma fazenda. 300 mil hectares de floresta plantada. Ele é um credor, porque ele só absorve. Tá certo? Então,
Você pode comprar futuramente, não é agora, não existe. Você vai poder comprar papéis de crédito de carbono para mitigar a sua emissão. Você não acha que 10 anos é muito tempo? Eu espero que seja menos. Eu espero que seja menos, porque Porque do jeito que tá agora, quente, agora eu acho que a gente não chega lá. é uma negociação gigantesca. Ela é global. Ela é global, entendeu? Então, o Brasil hoje é um credor. Ele tem... Olha, nós fazíamos, na ocasião, quando umas contas, quando eu estava na Celulose Papel, que um ano, inventariando as árvores, né? Um ano da plantação de celulose e papel, de árvores, desculpa, um ano da plantação de árvores era capaz de mitigar, de equalizar 2 anos e meio das emissões da indústria brasileira inteira. Puxa vida. Entendeu? É nesse nível a história. Então, e naturalmente, as florestas naturais também absorvem carbono. Você imagina, esse é o grande valor da Amazônia, entendeu? Não só na absorção, na precipitação de chuva, enfim, tudo que o planeta precisa de árvores, entendeu? Então Você já plantou uma árvore? Eu já. 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 É uma sensação boa, né? Já, Eu também já plantei uma. Você já plantou? Falta só escrever o livro. O livro. Eu não sei, todo mundo fala. O livro. Falta o livro. Falta o livro. É. Aí, na sequência da minha história para terminar... Não, eu queria falar que... Eu quero que você liderou a pandemia, né? Então. Você foi presidente da Interfarma, cuidou de 65 farmacêuticas. 55 farmacêuticas. Você que trouxe a vacina do Covid para o Brasil. As empresas. Eu estou muito honrado de estar falando com você. Porque você... Acho que as pessoas não sabem que foi uma mulher que liderou a vacina do Covid no Brasil. Quer dizer, as empresas. As empresas, mas todas estavam ali. Você era presidente. E como que foi isso? Olha, então... Você tomou a vacina? Eu tomei todas. Todas as doses, né? Todas. No andar dessa carruagem, eu acabei chegando à Interfarma. E eu cheguei, assim, para estudar muito, porque o setor farmacêutico é muito detalhado. Aí o seu cliente é um paciente, tudo muda de figura, não é isso? Quer dizer, então, depois tinha, para mim, também apesar de eu ter trabalhado com o governo a vida inteira, porque eu só trabalhei em política pública, o setor farmacêutico é bastante controlado pelo governo. A saúde, né? A saúde, não o setor. A área da saúde é muito controlada pelo governo. Bom. Por quê, hein? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, porque você fornece saúde através do setor público. Tá certo? O SUS. O SUS, que é um exemplo extraordinário para o mundo inteiro. Sim. Com todas as dificuldades que possa ter, e é lógico que tem, porque a população é gigantesca, mas depois medicamento é um produto um pouco controlado no mundo todo, porque é uma necessidade fundamental para o ser humano, né? Então, tem que ter muito registro. Você não pode lançar um produto que você fez no seu laboratório e pôr na rua sem imaginar o que vai acontecer dentro do ser humano, tá certo? Então, tudo isso requer realmente um monitoramento público, porque você tem toda uma longa pesquisa clínica, você tem que registrar na Anvisa, você não pode... Entendeu? Então, são produtos que requerem realmente muita atenção, até no manuseio, no uso. Sim. Então, medicamento é um setor... Delicado. Delicado e controlado na grande maioria dos países. E eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você não tem problema em me responder. Eu ia falar da pandemia, que você me perguntou. Desculpa, então fala da pandemia. Então, mal eu tinha chegado... Aí, tinha uns meses já. Aí começa a pandemia. Bom, aí foi uma fase
difícil, voltando na minha carreira, foi uma fase difícil, porque não tinha dado tempo de estudar muito. Era uma situação de pânico. Então, eu me lembro de governadores de estado ligando desesperados, o respirador, o anestésico. E era uma coisa assim que eu tinha pouca vivência, entendeu? Então, foi bastante difícil para mim lidar com isso. Lidar com uma questão grave de saúde, muito grave. Então, isso foi bastante complicado. E a pandemia foi longa, muito longa. A gente achava que terminava em 15 dias, 20 dias, 2 meses, 3 meses. Mas a vacina chegou ao final de 20, né, para 21. 21 já. E uma das coisas que a gente trabalhou bastante no governo, que aí é o lado que a associação pôde tentar ajudar. Você imagina um produtor de vacina distribuindo para 140, 150 países ao mesmo tempo. Então, muitos países desativaram alguns laboratórios só para fazer vacina. Então, você precisava de uma política pública mais clara. O que fazer com risco, enfim, como administrar tudo isso. E aí eram negociações importantes com o governo, entendeu? Para a gente realmente criar política pública que permitisse a compra da vacina, né? Porque só o poder público pode comprar a vacina, até o dia de hoje. Entendeu? No mundo inteiro. Então foi... Sempre falar no microfone assim. Ai, meu Deus, o microfone. Senão não sai. Só... Então Depois tem que editar. Uma fase trabalhosa, uma fase difícil, num ambiente de crise global. Então foi muito desgastante para mim o lidar com isso. Imagino. Sabe? Um aprendizado mesmo. E acho que foi difícil para muitas pessoas, né? Porque também foi um cenário... na verdade, uma crise de saúde gravíssima que gerou muitas outras crises. Não é isso? A gente viu toda a parte econômica, toda a parte de desemprego. Então, cenários muito, muito difíceis. Né? É verdade que o presidente da época demorou para comprar a vacina das farmacêuticas? Olha, eu vou te falar uma coisa franca. Eu não acho. Não. Eu não acho. Que a mídia divulgou isso, né? Eu francamente não acho. Eu estava razoavelmente, não inteiramente, dentro disso, porque isso está dentro das empresas, né? Eu acho que de fato, a fala dele às vezes não foi muito feliz em relação a esse assunto, em relação a esse assunto, mas a disputa pela vacina era gigantesca. Então, ela não ia chegar assim, caiu da prateleira aqui. Você imagina que o objetivo da OMS era vacinar 60% da população mundial. Nós estamos falando, naquele momento, de mais ou menos 5 bilhões e meio de seres humanos. Não há produto para isso. É muita gente. É muita gente. Então, a demanda do Brasil já era elevada, porque no Brasil estamos falando aí de 150 milhões de pessoas. Então, os volumes eram elevados. Então, eu acho que as falas foram mais infelizes do que os efeitos que ela pudesse ter criado. E você, eu fiquei sabendo que você, em reuniões fechadas, explicou para o ex-presidente de como que funcionava a vacina, né? Assim, um pouco, porque tinha que mais ou menos contar o que como era. Que foi.
Quando eu estava na Interpharma, acho que eu tive como presidente umas 3 vezes. Às vezes até num conjunto de indústrias, não sozinha. Mas e aí explicar como funcionava, qual era o efeito, não sei o quê, que era seguro, mas não era uma apresentação técnica, tá? Isso quem faz é a empresa. Era uma conversa, porque dentro do tema a conversa surgiu, e aí eu era a pessoa da indústria farmacêutica que estava lá. Representando. Mas não era uma apresentação oficial de um produto. Isso é feito pela empresa. Ô, Beth, e a gente ouve até hoje, que pessoas que tiveram Covid, tomaram a vacina, ficaram esquisitas. O que você pensa sobre isso? O que você acha? Porque, assim, você deve ter ouvido isso também, né? Não sei, de algum amigo ou não. Olha, ou só eu que tivesse... Eu tenho que... Eu não tenho tanta... aí você precisa de bagagem clínica, né? Você precisa ser um médico para responder essa pergunta. Sim. Então, eu acho o seguinte, Ricardo, para a preocupação natural da população em tomar uma vacina criada num espaço muito curto. Que não existe, né? Mas, assim, a criação da vacina foi uma união de empresas da indústria farmacêutica, todas juntas, todo mundo se ajudando. Sim. Uma união de cientistas. Quer dizer, foi uma capital intelectual embarcado gigantescamente. Capital financeiro, então, nem se fale, porque você tem que encurtar as etapas. Então, eu diria que, para a preocupação que todas as pessoas manifestavam de tomar uma vacina que, afinal de contas, nova, e o que vai acontecer, eu nunca vi uma lista de efeitos colaterais. Ela não existe, essa lista. Não. Pode ter havido casos isolados, mas sempre há casos isolados, porque você faz um produto que vai atender uma massa de pessoas, mas tem um histórico de alguém que, eventualmente, por dizer, tem uma doença autoimune e aí... Não deu certo. Mas, assim, uma lista de efeitos, não. Tem mais algum comentário que você queria falar sobre essa questão? De vacina? Olha, eu acho que, voltando no tema da dificuldade que eu tive de lidar com esse assunto, eu acho que o grande momento, e eu posso até citar aqui a marca, porque acho que não tem problema, eu acho que um grande momento que eu vivenciei e que eu fiquei feliz de ter podido vivenciar e ver e ouvir foi a primeira pessoa vacinada na Inglaterra com uma dose da Pfizer, uma mulher, uma senhora. E esse dia era 8 de outubro. Nossa! Era 8 de dezembro, desculpa. Era 8 de dezembro de 20 ou 21, gente? 20, acho que 8 de dezembro de 20. E nesse dia que houve uma pequena abertura, houve uma curvinha ascendente assim de liberação, e nós fizemos sem plateia. Eu fazia um evento, um grande evento da Interpharma, que trabalhamos muito, eu sozinha num estúdio apresentando, eu e uma outra pessoa, e os palestrantes todos virtuais e tal. E aí, quando eu fui comentar, e nesse mesmo dia, eu tinha sido a primeira pessoa vacinada na Inglaterra com uma vacina da Pfizer. E quando eu fui comentar o fato, eu me emocionei. E eu não conseguia falar, as lágrimas caíam. Olha! Eu fiquei muito emocionada, porque era uma coisa assim, sabe? Era a tábua de salvação, né, da humanidade, estava chegando. Como vieram depois outros, nós tínhamos AstraZeneca, tínhamos Janssen e tínhamos Pfizer. Mas foi assim muito emocionante. Então, ver
a corrida, ou ouvir, né, mais ouvir das empresas, a corrida na busca da solução, isso foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Porque também o usuário era um ser humano, né? Então, para mim, era... Eu nunca tinha trabalhado num setor que vai... Na verdade, não é atender uma necessidade como o automóvel, é a sobrevivência humana. É disso que nós estamos falando. É. A humanidade. E isso foi muito forte. Foi uma coisa, mas que eu guardo assim em happy memory, como entendeu? Porque foi muito incrível. Nossa, Beth, você é uma das poucas mulheres que eu conversei com que teve tantos poderes, assim, poderosa, né? Você acha? Uma mulher muito poderosa. É que eu gosto de fazer as coisas, eu vibro com as coisas. Mas assim, liderar a Volkswagen, liderar papel e celulose, depois a Interpharma, são três coisas assim que são... A Interpharma foi um caso assim muito mais específico, né, nessa pandemia. Acho que teria sido outra performance se fosse no mundo normal. Se você não tivesse na parte da pandemia. Mas foi muito incrível, muito legal. Eu queria te fazer algumas perguntas. Eu vou te falar agora algumas palavras. Depois eu quero fazer um comentário. Faça. O meu comentário, assim, voltando um pouco, no que é que eu gostaria de deixar para as pessoas? Para os jovens. Que ouvirem isso. Você ouve tudo isso e diz, nossa, eu sou só um ouvinte. Como é que eu colaboro com esse mundo aí, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu vou falar um pouquinho no desafio da mudança climática. E dois comentários eu tenho. Eu acho que o grande desafio de toda essa engrenagem climática é engajar o consumidor. Porque o consumidor, ele entende, mas ele entende pouco. Hoje, produtos muito sustentáveis podem custar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que é um grande avanço para a sociedade brasileira se o consumidor começar a prestar atenção naquilo que ele... não é o quê, mas é como ele consome. E consumo consciente é exatamente o que o planeta precisa. Entendeu? Quer dizer, você... Das menores coisas. Não enche um copo d'água, dá um gole e joga fora o resto. Porque são hábitos, entendeu? Hábitos em tudo. Então, o consumidor é que vai fazer essa roda girar. Não é? Todos nós somos consumidores. Então, eu acho que a educação, escolas, etc., quem tem uma pequenininha na nossa família de 8 anos. Ela já... Quer dizer, as escolas já estão fazendo sua parte de... A criança não sabe que é um consumo consciente, mas é isso que ela está aprendendo. Então, é muito importante a participação do consumidor. Sem ele, não vai acontecer. Não vai. E outra dica que eu acho que falta... até a gente tem falado isso com o governo federal. Essa estrutura climática, ela tem um lado, agora está na moda, ESG, né? Está na moda. Não é? O E é de ambiente, o S é de social e o G é de governança. Mas a área social é hoje a que eu julgo está mais debilitada nessa equação. Porque a pobreza é um grande gerador de poluição. A falta de saneamento, tudo isso gera poluição em grande escala. Então, eu vejo o esforço do governo brasileiro nas propostas sociais de melhorar a vida das pessoas, mas eu não conheço detalhes para não ferir aí os ministérios, mas eu acho que se o governo brasileiro explicitamente atrelasse o lado social dentro da conferência, dentro da questão climática, o governo ia ter mais verba das empresas para fazer, porque você tem uma agenda
para fazer as coisas acontecerem. E não programas isolados, picados, que são descontinuados. Então, por que todo mundo está investindo no clima? Sim, porque é uma obrigação, mas, na realidade, a gente já está chegando na opção do consumidor de dizer, bom, eu vou comprar isso dessa empresa que tem um produto sustentável e não vou comprar daquela. Quando você replicar isso lá longe, na realidade, você está valorizando a sua ação na B3, onde seja, pelos processos sustentáveis que você oferece ao mercado. Então, não é que não repica e nada. Repica, sim. Repica. Isso tem valor para a empresa. Tem um investimento inicial e depois você tem, obviamente, você vai colher o grande benefício de ter feito isso, porque o consumidor vai te acompanhar. Sim. Tá certo? Então, eu acho que falta esse lado social que o governo brasileiro deveria olhar. O presidente da República, ele fala muito em clima porque ele foi educado para isso. Mas ele tem na mão todo o lado social que ele podia explorar muito mais dentro dessa equação. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma coisa que seria bastante importante nesse sistema todo. Fantástico Entendeu? seus comentários. Eu espero colaborar. Eu espero que muitos governantes assistam esse podcast. Se eles não assistirem, a gente vai lá falar. De verdade. Fantástico. Muito obrigado mesmo. Aí suas perguntas, vamos lá. Olha, depois disso, eu acho que vai ficar tão... Então fica para próximo. Não, vou terminar aqui. Beth, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente terminar. Queria, realmente agradecer a sua presença. E nesse meio dessa mudança toda, qual é o recado que você dá para o jovem que está começando a trabalhar? Eu acho que as pessoas, os jovens que estão começando a trabalhar, eu acho que é importante você tentar chegar ou encontrar alguma coisa que realmente te agrade fazer. Porque uma das coisas que mais eu me vejo sentindo isso é a empolgação, o prazer de estar naquela reunião, naquela discussão, naquela negociação. Eu sou boazinha aqui, numa mesa de negociação não sou tão boazinha. Mas gostaria de ver um dia isso. É muito importante você pôr a alma no que você está fazendo. Pôr a alma no sentido de satisfação. O seu trabalho tem que gerar para você satisfação pessoal. Tem que. Porque você vai ser vou falar executivo, ou você vai ser um funcionário muito diferente se você realmente vê valor no que você está fazendo, se você está fazendo o que você gosta, se você se vê aprendendo, porque se você não aprender, você não vai dar o passo seguinte. Então, eu acho que isso é bastante importante. E essa pergunta sua me remete a outra coisa que eu acho bem mais séria. Voltando no governo, eu acho que uma das coisas que é alarmante hoje no Brasil, você falou em jovens, é alarmante no Brasil o nível de exportação de jovens que vão para o exterior e nunca mais voltam para o Brasil. Você tem um dado, um número disso? Eu não tenho um número, mas eu dou para você. Eu vou achar e eu vou te dar. Porque o Brasil hoje é um exportador de talentos. E, na realidade, quando você vai para fora, vai para os Stanfords da vida, ou whatever, Wharton, não sei o quê, onde você quiser, em que país você quiser, na realidade, o grande objetivo é que você viesse de volta para o seu país, trazendo esse conhecimento e gerando valor aqui dentro. Então, eu acho que já é uma questão para o governo olhar. Porque as classes menores têm ainda bastante dificuldade no aprendizado, na dificuldade de retenção de informação, no entendimento da informação. Os que, hoje em dia, você pega uma escola média
da classe média brasileira, um pouquinho mais, as crianças todas já têm aula de algum idioma estrangeiro. Sim. Então, quando ela sai no colegial, antigamente eles iam fazer o pós, né, lá fora. Agora faz tudo. Não, agora ele já vai fazer a faculdade. E daqui a pouco ele já vai fazer tudo. Então, isso é alarmante para o Brasil. Tem pessoas brasileiras, jovens brasileiros, extremamente capazes. No mundo inteiro. É triste ouvir isso. E que nunca mais vão voltar para o Brasil. Então, eu acho que... E o governo, eu não sei se ele é atento a isso. Quer dizer, que mercado estamos construindo que os jovens brasileiros não querem ficar aqui? Entendeu? Os mais capacitados. Você vai dizer, mas esse número é ínfimo. Não, não é ínfimo. Não é ínfimo. Olha, eu tenho... Todas as minhas amigas têm já filhos grandes, filhos pós-faculdade, tudo isso. Nossa, de cada 5, 3 têm filho no exterior, que foi e não voltou. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que o país precisa entender, porque a educação precisa melhorar nas classes mais baixas, você realmente conseguir ter uma força de trabalho sadia, né? Culta, preparada. E, por outro lado, os outros vão e não voltam. E dizer, como é que vai ser o mercado brasileiro daqui a 15 anos? O que vai ter aqui? Nossa, não sei, porque... não sei. Não, eu não sei também responder. É uma pergunta, mas eu acho que eu penso nisso. Isso é uma... Eu acho que as autoridades deviam olhar isso. Entendeu? Realmente é porque uma... idealmente, pode ser muito sonho de uma noite de verão, você vai lá fora se preparar melhor, se aculturar, fazer alguma coisa que não tenha aqui, idealmente era para você trazer para cá, então. Mas quem fez isso foi a sua geração. Entendeu? E talvez a minha. Eu acho que... Agora, que sim, a nova geração não está fazendo isso. Não. Você tem razão. Não. Verdade que tem uma circulação global muito mais ativa, atuante do que antes. Isso tudo bem. Mesmo considerando isso, eu acho que você vê gente muito capacitada saindo todo dia. Beth, eu vou falar aqui algumas palavras e você vai me falar sobre o que você está achando da sociedade. A sociedade. Olha, eu gosto da sociedade porque eu acho que o ser humano ele é criativo e dinâmico o tempo todo. Okay. Em qualquer situação ele vai gerar, ele vai criar, ele vai inovar, ele vai se atualizar. E acredito na sociedade porque não tem como ir para frente que não seja num grupo social. Muito difícil. O que você pensa sobre guerras? Abomináveis, todas elas. Quer dizer, hoje se discute muito, não é, com as duas guerras aí que nós estamos vendo, pelo menos as que estão mais perto, esse conflito, como é que você chega no século XXI e para resolver uma questão de conflito até extremo, é só através de uma guerra. Entendeu? Então, é impressionante como o ser humano continua distante de civilidade, porque numa festa vai tudo muito bem. O negócio é num momento de conflito. É que é complicado, né? Então é abominável. Internet. O que você acha da internet? Como? Se funciona, se não funciona? Não, porque a internet não tem muito dono. Você põe lá a internet aceita tudo, né? Ah, sim. Bom, eu estou mais protegida com isso porque eu sou seletiva. Agora, acho que realmente o dano que a internet pode causar hoje em dia é grave. É grave porque ela tem uma abrangência gigantesca
E, de fato, tem que cuidar, não tenha dúvida. Quer dizer, eu fico imaginando aí, para quem tem filho adolescente, para quem... Sim. Aí eu acho que dá para gerar alguma preocupação. Né? Casamento. Casamento, bom, eu adoro família. Então, eu acho uma coisa muito legal. Um hobby? Um hobby. Ler. Ler, eu acho que é uma das coisas que você gosta. Que me agrada. É. O que você não faria de novo? Nossa, o que eu não faria de novo? Assim, de me arrepender desesperadamente? Pode ser alguma coisa. Assim, não sei. Não sei. Eu tenho muito boa experiência com o ser humano, sabe, Ricardo? Eu nunca fui prejudicada, assim, por alguém. Que bom. Eu nunca tive um mau amigo. Então não há nada. A minha alguma coisa... Isso eu não faria de jeito nenhum. Não tenho. Será que eu vivi pouco? Não. Beth, queria agradecer a sua presença. Eu adorei. Foi incrível. Foi mesmo demais. Acho que assim, mas fluiu de uma forma maravilhosa. E finalizando, então, queria que você desse rapidamente as suas dicas de sucesso. Minha dica de sucesso. Porque onde você chegou não é para qualquer um, né? Então, algum caminho você tem para dar como sugestão? Olha, várias vezes na vida eu tremi, você entendeu? De medo. Várias vezes. A reunião tal, a entrevista tal. Eu sempre falei muito em público, então suava. Mas o importante é ir. Tem que ir. Tem que... Olha, quando você está há 26 anos num emprego, num trabalho, numa empresa, mudar de emprego eram noites inteiras andando na sala. Sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. Mas, feita uma análise razoavelmente correta, eu sempre me auxiliei muito de pessoas. Eu nunca tive dúvida nenhuma de perguntar para uma pessoa, de chamar, de contar o caso. Não, eu sou muito aberta nesse ponto. Então, eu acho que tem que enfrentar todos os medos. Essa história de, não fui chamada, mas não vou, não sei. Eu sempre brinco com todas as pessoas que trabalharam comigo, eu dizia, gente, não se joga envelope fechado fora. Então, por favor, vai com medo, vai tremendo, mas vai lá ver do que se trata. Não se joga envelope fechado fora. Adorei isso, sensacional. Eu sempre falava. Beth, a nossa, obrigado. A nossa, obrigada, valeu. Ricardo. Olha, Foi ótimo. Prazer tem que beber, grande. Tem que beber. Vou beber, um prazer grande